Vocês viram o que o Rodrigo falou sobre o Flamengo? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar o que ele falou e vou analisar um pouco sobre isso e dar minha opinião sobre se o Flamengo deu um vexame ou não no Mundial de Clubes 2023. Fala, rapaziada, beleza? Então é para mais um vídeo. Eu sou o Eduardo. Para quem já acompanha o canal aqui é voltado em cartola, mas como eu tinha dito, eu quero trazer aos poucos alguns outros conteúdos, né? Diferentes sobre futebol, claro, sempre sobre futebol e sempre análises embasadas. Então, a gente vai continuar com o Cartola, estamos toda a rodada trazendo do Cartola Express do Paulistão, mas a gente já trouxe o vídeo aqui dos 20 maiores da história, e agora vamos trazer esse vídeo em que o Rodrigo falou um pouquinho sobre a eliminação do Flamengo. Acho que é interessante também analisar essa eliminação para a gente falar um pouquinho sobre futebol. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, curte esse tipo de conteúdo, né, de futebol, de análise, enfim, de modo geral sobre o futebol. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos também, né? E se curtir nosso conteúdo, deixa aquele like que ajuda demais, né? Então vamos lá para o conteúdo desse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Bom, vocês viram aí na quarta-feira, o Flamengo foi eliminado pelo Al Hilal no Mundial de Clubes. Foi uma coisa traumática, deu o que falar para tudo quanto é lugar, né? Aí, o que eu quero mostrar, a primeira coisa, é que não foi só a torcida, não foi... Assim, a imprensa, de um modo geral, tratou como um vexame a eliminação do Flamengo, né? Então aqui eu trouxe matéria do GE falando, ó, marca um vexame do Flamengo no Mundial. O Galvão, depois eu até vou mostrar o vídeo do Galvão falando, ele trata aqui também como vexame o que aconteceu, né? Tem aqui no UOL também o maior vexame da história do Flamengo, né? Então, e aqui também nas doações do rival, aqui no site do Lance, o pessoal trazendo essa questão de que foi um vexame do Flamengo no Mundial, né? Bom, claro, eu vou mostrar agora para vocês, vou deixar rolando aqui, o vídeo do Rodrigo. É bem rapidinho para a gente dar uma olhadinha. O contexto da pergunta, a repórter tinha perguntado sobre a questão da musiquinha que o elenco do Flamengo cantou no vestiário, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, tal, e ele dá essa resposta aqui, confere aí o vídeo. Não, esse vídeo é normal, é de futebol, é normal depois que você ganha um título, tem um momento de euforia ali, você acaba provocando, mas eu não vejo como uma provocação também, eu vejo como uma coisa legal assim no futebol, claro que motiva um pouco mais o outro time, motivou a gente, caso a gente jogasse contra o Flamengo, mas sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar, tava todo mundo apostando mesmo no Al Hilal, a gente esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu, e agora a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e vamos tentar ganhar. Como vocês viram aí, o Rodrigo no começo começa falando que é uma brincadeira, e eu também acho que ele tá certo ali no começo. Realmente, acho que foi uma brincadeira ali do Marcos Braz. Não acho que o Flamengo realmente falava, nós vamos chegar e vamos massacrar o Real, não acho que é isso. É uma questão de comemoração de título, o pessoal zoa mesmo em comemoração de título. Eu acho que tem que ser assim, o futebol faz parte dessa brincadeira, né? Então, eu não acho que foi nada demais essa zoação do Flamengo aí com o Real Madrid. Claro, eles zoaram também, ouviram a zoação de volta, né? Só que aí depois o que eu vou comentar um pouco, que me chocou um pouco, foi que o Rodrigo fala, a gente estava esperando que o Flamengo ia ter dificuldade e na verdade a gente estava esperando para a final o Al Hilal. Ou seja, dando a entender que lá no Real Madrid, eles estavam esperando que o Al Hilal ia passar, né, de fase. Ia chegar na final mesmo. O Ancelotti até falou que não era bem assim, que o Flamengo era o favorito, na verdade, enfim. Isso traz uma discussão que eu acho bem interessante para a gente olhar, tá? Vou colocar aqui também rapidinho o vídeo do Galvão, uma parte do vídeo, né, que ele colocou até no Instagram dele, em que ele criticou, inclusive, o caráter do Vitor Pereira, enfim, acho que o Galvão exagerou um pouco nas declarações, mas acho que é interessante também um pouquinho do que ele falou. Voltamos para o Flamengo, porque hoje o dia, a frustração é de mais de 40 milhões de pessoas. Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos, o Dorival. Ele ganha 2 títulos importantíssimos, um deles a Libertadores, para poder estar no Mundial. Aí vem a diretoria do Flamengo, tira na calada da noite, na covardia, o Dorival para colocar um técnico português que, além de não ser bom, não tem bom caráter. Porque fez uma molecagem com o Corinthians. Foi traíra com o Corinthians. Então, como vocês viram, o Galvão critica principalmente a diretoria e o Vitor Pereira, o técnico do Flamengo, né? Fala, inclusive, da questão dessa troca que ele fez aí do Corinthians para o Flamengo, né? Que ele não teria sido correto, o pessoal zoou aí a questão da sogra também.
Mas aí, falando um pouquinho do jogo e também comentando essas coisas do Rodrigo e do Galvão Bueno, e depois falando sobre a questão do vexame, né? E aproveita, deixa seu comentário aí. Você acha que o Rodrigo falou certo? Você acha que era isso mesmo? Você acha que ele estava só zoando? Ou você acha que é verdade que eles realmente achavam que o Al Hilal ia passar? Ou se é uma provocação ao Flamengo? O que você acha? Deixa nos comentários aí. E se você acha que o Galvão falou certo? Você acha que realmente o Vitor Pereira traiu o Corinthians? Enfim, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Falando um pouco sobre o jogo aqui, bom, no primeiro tempo aqui, eu tô olhando o SofaScore, que é um site que traz bastante informação pra gente. Eu gosto de olhar lá as estatísticas, né? Então, claro, no primeiro tempo, vocês veem que o Flamengo tomou 2 gols de pênalti. Falando um pouquinho sobre a questão da arbitragem, eu acho que o primeiro amarelo do Gerson foi correto, ele simulou o pênalti. Aqui no Brasil não é muito comum os árbitros darem cartão amarelo para essa simulação, mas está previsto na regra, então deu um amarelo. E aí depois o pênalti, eu acho que foi pênalti mesmo, foi uma infelicidade, porque acho que o Gerson, ele não tenta fazer o pênalti, mas ele acaba pisando no pé do cara do Al Hilal e acaba cometendo o pênalti, né? E acho que não tem muito o que fazer, assim, eu acho que era mesmo pro segundo amarelo, o VAR chamou também, é difícil do árbitro questionar o VAR, não sei o que vocês acham. Eu acho que realmente talvez tenha faltado um pouquinho de critério, ele podia ter dado mais amarelo para jogadores do Al Hilal, mas acho que o fator principal não foi a arbitragem, tá? Mas mesmo no 11 contra 11, nesse primeiro tempo aí, vocês veem que o Flamengo criou, tipo, uma finalização no gol, que foi justamente do gol, não criou grandes chances, tá? Se pensar nas bolas aéreas aí que tá marcando aqui, o Flamengo não foi um time que amassou o Al Hilal mesmo no 11 contra 11, então foi um jogo equilibrado. E claro, no segundo tempo, com um homem a menos, o Al Hilal foi muito melhor, finalizou mais, teve mais finalização no gol, finalização na trave, podia ser muito mais, podia ser um passeio do Al Hilal, podia ter ficado 4-1, 5-1, né? Enfim, e aí eu acho que passa realmente muito pela crítica que o Galvão faz ao Vitor Pereira, que ele tira tanto o Arrascaeta como o Everton Ribeiro. O Arrascaeta até dá pra entender, o Arrascaeta tava com uma questão física, e aí, no segundo tempo, que você ia precisar de muita imposição física, você tinha um jogador a menos, o Arrascaeta podia sentir um pouco o jogo, né? Eu acho que daí você podia ter colocado um Everton Cebolinha, né? Porque é um jogador que cria profundidade, que é um jogador veloz, né? E não Eric Pulgar, porque realmente você traz o time mais para trás. Agora, a substituição do Everton Ribeiro é absolutamente inexplicável. Foi muito mal o Vitor Pereira ali. Era o único jogador que tinha de criação, o Flamengo ficou sem criação, fez o Cebolinha bater cabeça ali com o Ayrton Lucas, então a substituição dele foi horrível. Eu não sei o que vocês acham, mas para mim foi lamentável a substituição, tá? E aí, realmente, o Flamengo perde o meio de campo, começa a tomar contra-ataque, podia ter tomado mais, o 3-2 acabou ficando barato, e o Al Hilal passou justamente, né, no resultado. Sobre essa questão do caráter, não vou comentar, mas o Flamengo, essa questão assim, não devia ter trocado. O Flamengo, no final do ano passado, com o Dorival Júnior, estava jogando já um futebol pobre, tá? Eu não acho que era uma questão que o Flamengo estava jogando bem e aí trocou sem motivo. Estava jogando muito mal, foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians e ganhou nos pênaltis. O Corinthians foi muito melhor no segundo tempo no Maracanã. Se tivesse mais uns 5 minutos de jogo, talvez o Corinthians tivesse virado sido campeão da Copa do Brasil. No Brasileirão, o final do Brasileirão foi terrível do Flamengo, vários jogos ruins, perdeu para Avaí, perdeu para Goiás, para Curitiba, quase perdeu para o Juventude. Na final da Libertadores, o primeiro tempo, 11 contra 11, contra o Atlético Paranaense, não conseguiu criar vantagem, e aí faz o gol ali quando o Atlético Paranaense tem um jogador expulso, e mesmo assim no segundo tempo não joga melhor, então vinha um desempenho ruim, trocou, aí pode debater a questão se o Vitor Pereira é um bom técnico ou não, enfim, acho que tem que dar tempo de trabalho para ele, tá? Mas aí eu quero trazer uma outra análise interessante para vocês, e eu até peguei aqui no dicionário o que significa a palavra vergonha, né? Sentimento de segurança causado por medo do ridículo e do julgamento dos outros. No futebol, eu acho estranho usar a palavra vergonha, vexame, tá? Por uma questão esportiva, né? Assim, a não ser que o cara joga de sacanagem, tipo, entrega o jogo, aí tudo bem, aí vergonha, vexame. Ou faz corpo mole, né? Aí beleza. Fora isso, só se for uma questão muito grave. Então, assim, por exemplo, o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Eu não acho que os jogadores fizeram um corpo mole, mas é assim, é uma vergonha, porque é isso, é ridículo, sabe? O time que estão de níveis parecidos, ou então, tudo bem, a Alemanha podia ser um pouco melhor que o Brasil, mas não era um nível tão grande assim de diferença, ser goleado em casa por 7-1. O Palmeiras, quando perdeu lá pro Asa de Arapiraca, enfim, tem algumas questões que são vexames porque são níveis muito diferentes. Então, a pessoa vai dizer, então é vexame, porque o Al Hilal é muito pior que o Flamengo, tá? Um time sul-americano não pode perder. E eu acho que é um pouco de prepotência que a gente tem, e eu vou trazer uma análise com os números para vocês aqui, tá? Eu usei bastante Transfermarkt, estou mostrando aqui para vocês. Para quem não conhece, Transfermarkt é um site que traz o valor de mercado dos times. Nesse valor de mercado, ele avalia, claro, a qualidade técnica do jogador,
jogadores mais jovens costumam ter um pouquinho mais de valor, jogadores da frente, atacantes, costumam ter um valor também um pouquinho melhor, mas de modo geral é tipo uma aproximação da qualidade do elenco. Ou seja, quanto mais caro o time é, melhor o time é, né? Tipo, futebol se faz muito com dinheiro, né? Então, se o time tem um valor muito alto de mercado, a gente vai ter um time forte, né? Um time melhor, inclusive relaciona ao investimento. E aí estou compartilhando com vocês aqui uma tela de Excel que eu mostrei aqui, falando sobre o desempenho dos times sul-americanos de modo geral no Mundial de Clubes, e eu acho que aqui a gente vai ter um panorama legal, tá? Então aqui eu estou trazendo o time sul-americano, vocês podem ver na tabela. Esses valores que estão aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui em cima, é o valor de mercado do time, dos 11 titulares, da média, né, dos titulares e dos jogadores que entraram no time reserva, porque às vezes, se eu pegasse todo o elenco, podia dar uma disparidade meio estranha, jogadores que já tinham saído do time na temporada, ou então jogador que na verdade estava machucado e não jogou. Então eu peguei os titulares que jogaram jogos na semifinal e na final, e os reservas que entraram no lugar deles, e fiz uma média, né. E aí, em vermelho aqui, tá quando os times sul-americanos foram eliminados. Então aqui, todas as vezes que os times sul-americanos foram eliminados, tá aqui em vermelhinho. E aqui tá os times europeus, né? O adversário europeu nessa coluna, o valor de mercado dele. E aqui, o placar da semifinal e o placar da final. E em verde, quando o time sul-americano foi campeão. E a última vez que isso aconteceu foi justamente o Corinthians ganhou do Chelsea, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar com essa questão de valor de mercado é importante. Vocês veem aqui, ó, aqui nessa última coluna, tem a diferença. Eu fiz uma divisão do valor de mercado do europeu pelo valor de mercado do sul-americano, tá? E aí você vê que a diferença é muito grande. Assim, a menor diferença seria agora entre o Flamengo e o Real Madrid de 4,72, ou seja, o elenco do Real Madrid seria 5 vezes mais caro. E a gente tem no auge aqui, ó, o elenco do Real Madrid contra o elenco do Atlético Nacional. O elenco do Real Madrid é 77 vezes melhor, mais caro do que o elenco do Atlético Nacional da Colômbia, tá? Então a disparidade é muito grande. Eles contratam jogadores bons nossos. Tipo, não é justo, não é uma comparação justa. Por isso que não tem muita comparação. Eles são muito melhores mesmo. O cara vem aqui e contrata o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Gabriel Jesus, o Endrick. Então os craques brasileiros que podiam fazer diferença aqui no Brasil são levados para a Europa. E não são só os brasileiros. Os sul-americanos de modo geral e dos outros países também. O Mané não joga em Senegal, o Salah não joga no Egito, o Hakimi não joga no time do Marrocos, o Son não joga no time da Coreia do Sul, então eles levam jogadores da América do Sul, da Europa, da Ásia, da África, e aí montam realmente seleções e são muito melhores. Não tem como discutir isso. Inclusive, os europeus foram campeões sempre, né, tirando esse confronto do Corinthians. E é interessante mostrar aqui que esse Chelsea aqui, ó, inclusive, é o menor valor de mercado que tinha aqui, tá? Ele é muito mais baixo. Tem 3 times que destoam aqui no valor de mercado, né? Esse Chelsea que perdeu pro Corinthians é um pouco mais abaixo, e ele não era o melhor time, o Barcelona era o melhor time, foi uma surpresa. A Inter de Milão, de 2010, que também tinha um valor bem abaixo, não era o melhor time também era o Barcelona, e ganha naquela retranca do Mourinho. E o outro time que está com valor um pouco abaixo é o Chelsea, que ganhou do Palmeiras, tá? Então aqui o Chelsea também tinha um valor abaixo, também não era o melhor time, por isso até que o Palmeiras fez um confronto equilibrado, foi uma prorrogação, quase que o Palmeiras levou o confronto para os pênaltis, né? Tomou gol bem no finalzinho. O melhor time era o Manchester City. Acabou também o Chelsea conseguindo bater o Manchester City, né? Então você vê que, mesmo esses momentos que foi mais equilibrado, foi porque o time europeu mais forte deu uma zebra e não ganhou a Champions League, né? Então tem essa questão. E aí, vocês veem aqui que não é só que o time sul-americano não ganha, ele quase não faz gol, tá? Tipo, o time que fez mais gol foi o Kashima Antlers, fez 2 gols no Real Madrid. Levou até para prorrogação. Mas aqui o que eu quero discutir mesmo é essa questãozinha aqui do lado, que são os times, a comparação do time sul-americano com o time, o outro, né? Seja o adversário da semifinal, seja ele europeu, africano, asiático, enfim. Europeu não. Da América Central, asiático ou africano, né? E aqui tem a diferença, né? A média. Primeiro, uma coisa interessante. A primeira vez que aconteceu, e eu peguei o retrospecto desde que aconteceu a primeira vez, foi o Internacional eliminado pelo Mazembe em 2010. De lá para cá, de 13 semifinais, os times de fora, né, não da América do Sul, ganharam em 6 oportunidades. Então, é quase 50%, né? Então, assim, não é uma coisa absurda que eles ganhem, tá? Tá ficando quase normal. Se a gente pegar aqui desde 2016, ó, um ano deu sul-americano, um ano deu o time ao contrário, né, o outro time, o outro deu sul-americano, e foi revezando, assim, tipo, tá indo pau a pau, tá? Então, não é assim, o sul-americano passa sempre, nossa, isso nunca acontece.
E eu acho interessante mostrar aqui também essa questão da diferença do valor de mercado. Ó, pode ver assim, o Internacional com o Mazembe, a diferença era 9,92, ou seja, o elenco do Inter era 9,92 mais caro do que o elenco do Mazembe. O elenco do Mazembe era um elenco muito baratinho, era um time muito fraco. Aqui sim eu acho que pode falar que foi uma vergonha, um vexame, que realmente o elenco do Inter era muito melhor, muito mais caro. Foi a primeira vez que aconteceu. Um time do Congo, assim, com pouca expressividade. Aqui tudo bem. Com o Raja, por exemplo, o time do Raja não era muito caro aqui, era um elenco baratinho, mas o do Galo também não era tão caro assim, tá? E você vê que a diferença é pequena. Mas aí eu fiz uma média interessante, cortando aqui em 2016, ó, os times, a diferença até 2015 era em média 6 pontos, 6 de diferença, tipo, o valor sul-americano era 6 vezes maior do que o outro time. E dali pra frente, de 2016 para cá, quando começa a ter essa alternância do sul-americano e do outro time, a diferença cai para 2,5 mais ou menos. Ou seja, quase 3 vezes. Ou seja, o que está acontecendo? Essa diferença entre o time sul-americano e o outro time está diminuindo muito, está ficando muito mais próximo. Os times de fora estão investindo muito mais, né? Você vê aqui, por exemplo, o valor de mercado do Al Hilal aqui, ó, era 2,76, 2,28. Tinha jogadores, tipo, caros no elenco do Al Hilal. Tem o Michael, que era jogador, foi titular do Flamengo durante o período. Tem o Marega, que era jogador europeu. Igalô, o Aldo Alçari, que joga muito bem. Por exemplo, uma coisa interessante que eu não tinha me dado conta, o valor de mercado do time do Tigres, que ganhou do Palmeiras de 1-0, era maior que o valor de elenco do Palmeiras. Se você pegar só isso, queria dizer que o Palmeiras nem era favorito naquele momento, tá? Pô, o time do Tigres, por exemplo, tinha o Gignac, que era jogador de Copa do Mundo, Eurocopa pela França, sabe? Jogou em nível europeu alto. Então, assim, os times de lá, principalmente esses times do petróleo ali, da Arábia Saudita, do Emirados Árabes, estão investindo cada vez mais, tá? E além disso, uma parte do time deles é formada por base dos jogadores do país. E, é claro, os brasileiros ainda são melhores do que os jogadores árabes. Mas a gente viu que a Arábia Saudita, por exemplo, ganhou da Argentina. Quer dizer que a Argentina é pior do que a Arábia? Não, tanto é que a Argentina foi campeã, a Arábia Saudita caiu na primeira fase. Mas quer dizer que num jogo só, num confronto que tenha a questão mental, física, assim, destacada, pode acontecer uma zebra sim, sabe? Pode acontecer essa questão de o time... Eles estão melhorando. A Coreia do Sul eliminou a Alemanha, o Japão eliminou a Alemanha, ganhou da Espanha. Os times asiáticos estão melhorando, o Marrocos chegou numa semifinal de Copa. Então o futebol está crescendo nesses lugares, na Ásia, na África. Então, tem essa questão da base do time, tem essa questão que eles estão investindo mais, e aí a gente vê aqui nos números, tá? Eu acho que os times sul-americanos ainda são favoritos, tanto é que a gente, na maioria dos casos, vê que eles têm um valor de mercado 2 vezes maior até, principalmente essa questão aqui do Flamengo e do Palmeiras, que estão com times bem caros, assim, né? Mas a gente vê que está cada vez mais equiparado, né? E eu acho que, enfim, dando minha opinião final sobre isso, né? E se vocês quiserem ter acesso a essa planilha, vocês comentam aí que eu deixo a planilha para vocês, né? Há um outro destaque interessante, o Kashima Antlers, que eu falei que foi o melhor time contra o europeu, que empatou 2-2 no tempo normal contra o Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, e só perdeu na prorrogação, tinha metido 3-0 no Atlético Nacional da Colômbia, e ele também tinha um valor de mercado maior do que o Atlético Nacional, né? Então, isso acontece algumas vezes. O São Lourenço também, que ganhou naquela Libertadores meio estranha, que era um time fraco, mas conseguiu ganhar do Cruzeiro na zebra, né? Enfrentou o Auckland City. Então, tem alguns casos que o time sul-americano também chega com um time mais fraco, né? Quando acontece alguma zebra. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, dando minha opinião. Eu não acho que foi vexame do Flamengo. Eu acho que se tiver um vexame, é lá o do Internacional contra o Mazembe, porque era o primeiro, porque era um valor de mercado bem diferente. E talvez Atlético Mineiro, mas de lá pra cá eu acho que não é vexame. Eu acho que o time sul-americano é favorito, então eu não concordo com o Rodrigo. Se ele não quis fazer uma provocação só, se ele acha que aquilo é verdade, de que, realmente o time, eles estavam esperando o Al Hilal, porque o Al Hilal era o favorito, eu não acho que era favorito, era o Flamengo favorito, tá? E vai continuar um pouco, mas a gente tem que tratar como um confronto equilibrado. O que está acontecendo? Além dessa questão de mercado, tem a questão física, que pesa contra os times sul-americanos por causa da questão da época do ano, ou acontece no final do ano ou no começo, então, ou o time sul-americano está super cansado, ou então está começando a temporada, pré-temporada, e os times europeus e africanos, asiáticos, estão aí no meio da temporada, então eles estão voando. Tem essa questão física, tem essa questão de diminuição do gap técnico e de investimento, e outra questão mental, porque assim, o futebol é muito mental,
E como a gente fica colocando essa pressão aí de tipo, o sul-americano tem que ganhar, não tem conversa, é vergonha se perder, absurdo, porque o futebol sul-americano é muitas vezes campeão mundial, blá blá blá, a gente coloca uma pressão que, assim, você chega na semifinal e você só tem a perder. Se você ganha, você não fez mais que seu trabalho, o que não é verdade, porque é um jogo difícil. E se você perde, é vexame. Então o cara entra já meio travado, né? Entra tipo com medo de dar passe, medo de jogar o futebol consistente, né? Tanto é que mesmo quando passa, tipo, por exemplo, Corinthians, que foi campeão contra o Chelsea, ganhou de 1-0 do Al Ahly, né? Que foi o time que jogou contra o Real Madrid agora, que o Palmeiras perdeu na disputa de terceiro e quarto. Então são sempre jogos muito equilibrados na semifinal, tem esses todos os componentes e tem mais esse componente mental. E tem a questão do trabalho, que eu esqueci de citar. Por exemplo, o Palmeiras, que ganhou fácil do Al Ahly, na minha opinião, ganhou fácil, foi talvez uma das mais fáceis aí da semifinal, era um trabalho longo aí do Abel, que já vinha de 2 anos, pelo menos, de trabalho, e era um time mais forte. E os times da Ásia ali, eles mantêm o elenco por muito tempo, mantêm o técnico, não tem essa questão da pressão da torcida, isso fortalece também. Bom, era isso que eu queria comentar, eu não acho que foi vexame, acho que os números não mostram que foi vexame, tá ficando cada vez mais equilibrado, e eu acho que a gente precisa discutir isso. Não é levar o comentário do Rodrigo e falar, ele tava só zoando, nada a ver. Tem que discutir essa questão para o futebol crescer. Claro, é importante a brincadeira, o rival tem que zoar mesmo, tem que falar que é cheirinho, não tem mundial, porque não ganhou aqui, perdeu pro Chelsea, perdeu e não conseguiu fazer nenhum gol naquela época. Enfim, os outros torcedores que viram o Corinthians ser campeão, o Corinthians tem que falar, tipo, foi campeão, e tem que falar mesmo que o Corinthians ganhou porque o Chelsea era mais fraco, tem que ter essa zoeira. Mas além da zoeira, dessa conversa de bar, assim, eu acho que tem que ter uma análise mais profunda por trás, pra gente não ficar, tipo, criando uma pressão aleatória que só prejudica o futebol brasileiro, o futebol sul-americano. E, quando começar esse mundial aí, de, tipo, vários europeus, aí esquece. Aí essa diferença aqui que tá, não vai nem ter sul-americano chegando nem em semifinal, nem em lugar nenhum, porque os times europeus são mais fracos, os times europeus são mais fortes, precisa de uma revolução aí no futebol, uma revolução econômica, de sistema, de pensar o futebol de outra forma, pra gente conseguir equiparar com os europeus, tá? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Se curtiu, deixa um comentário aqui, como eu falei, tô querendo trazer esses conteúdos diferentes. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, que ajuda demais. Deixe seus comentários aí, comente tudo que vocês quiserem falar. E é nóis. Até a próxima, falou!